Você toma aspirina ou conhece alguém que toma aspirina? Já teve a sensação de que está exagerando na dose ou está tomando de menos? Pois é, vamos ver o que acontece se você está prescrito aspirina e não toma, ou se está tomando demais da aspirina e está passando mal por causa disso. Segue aqui e vamos ver o que acontece, gente. Comenta aí, tá tomando? Deveria estar tomando? O ácido acetil salicílico, né? A aspirina, que é o nome de marca do ácido acetil salicílico, o famoso AS, é um anti-inflamatório não esteroidal, que é um nome super complicado para um dos primeiros anti-inflamatórios que foram sintetizados na indústria farmacêutica. Ele é bem antigo, é um anti-inflamatório que acabou sendo descoberto como um potente protetor de doenças cardíacas e cerebrovasculares. Ou seja, uma pessoa que toma AS acaba diminuindo o risco de infarto agudo do miocárdio e acaba diminuindo o risco de AVC isquêmico. Mas não é todo mundo que tem que sair tomando AS, não. Tomar demais do AS pode causar problema de estômago, pode causar problema de rim e pode atacar um pouquinho que seja o fígado da pessoa. Então a gente não sai prescrevendo para todo mundo. Pior que isso, tomar AS na época errada, né, pode predispor a sangramentos. Então, o AS é fantástico para prevenir infarto e AVC, mas a pessoa já tem que ter tido um infarto ou já tem que ter tido um AVC isquêmico para a gente indicar a aspirina, né? O AS. Então, quando você dá o AS para a pessoa, a aspirina, você sabe que a pessoa já teve um infarto no passado, está correto. Você sabe que a pessoa já teve um AVC isquêmico, está correto. Ela tem que tomar para sempre. Para sempre. Ela pode parar? Pode, para um pouquinho para fazer cirurgia pequena, sabe? A pessoa precisa tirar uma pinta, para uma semana antes o AS. Fica desprotegido um pouquinho? Fica, tá bom? Os efeitos do AS permanecem por uma semana no sangue da pessoa. Ela diminui a agregação das plaquetas. Que meleca é essa? As plaquetas são células, né, pedacinhos de célula, na verdade, que circulam no nosso sangue, que ajudam a formar o coágulo. Quando a gente se sangra, a gente se corta, né, começa a sangrar, uma das primeiras coisas que acontecem é a agregação das plaquetas nas paredes dos vasos ou na pele. Isso faz com que outras plaquetas se juntem até formar um coágulo. É mais complexo que isso, aliás, é ridiculamente mais complexo que isso. Mas uma das primeiras coisas que acontece é a agregação plaquetária. E o AS, e aliás, a maioria dos anti-inflamatórios, diminui a chance dessa agregação. Ela não acaba com ela. Então, uma pessoa que se corta e toma AS, ela para de sangrar. Ela só demora mais do que a média. Então, isso diminui muito o risco de que, se ela tem uma plaquinha de colesterol aqui, ó, dentro da artéria carótida, ou na artéria coronária, que é a artéria do coração e a artéria que leva o sangue para o cérebro, se ela tem uma plaquinha de colesterol nessa região e essa plaquinha rasgar, a chance de formar um coágulo ali é bem menor. E se formar, este coágulo será menor, de tal forma que o AVC ou o infarto que a pessoa teria vai ser menorzinho. Então, ou ele não vai ter, ou vai ter um infarto menorzinho, tanto do coração quanto do cérebro. Então, quem é que mais se beneficia disso? É quem já teve. Infelizmente, ficar tomando AS, né? Se a gente pergunta na faculdade de medicina, a impressão que tem é que o aluno gostaria de botar AS na caixa d'água dos prédios, porque todo mundo ia tomar AS e ia impedir infarto, ia impedir AVC. Mas infelizmente isso também aumentaria muito o risco de sangramentos desnecessários. Então todo mundo sair tomando AS, diminui o risco de infarto? Diminui, mas aumenta o risco de sangramento. E uma coisa acaba contrabalanceando a outra. Então você não vê benefício de sair dando AS para todo mundo. Mas o benefício é muito grande, quando a pessoa já teve infarto ou já teve AVC isquêmico, o derrame isquêmico, tudo bem? Que é quando falta o sangue chegar no cérebro. Se a pessoa já teve AVC hemorrágico, ela tem que passar longe do AS, porque é algo que aumenta, né, o risco de sangramento. Se a pessoa tem gastrite, o AS, que é a aspirina, né, não é o melhor tratamento para prevenir AVC. Existem outros antiagregantes plaquetários que não causam gastrite, mas têm um efeito parecido com AS, eles só são um pouquinho mais caros. Antigamente eram bem mais caros, hoje em dia são um pouco mais caros. Não é o fim do mundo. O clopidogrel é um bom exemplo disso.
Tudo bem? Então a pessoa teve um infarto agudo do miocárdio, precisa tomar um medicamento para impedir de ter um outro infarto, mas se ela tem uma gastrite muito poderosa, aí a gente dá o clopidogrel para ela. Mas para a maioria das pessoas, o AS é extremamente eficaz, é baratinho, que é uma grande vantagem. A aspirina já foi sintetizada há muitos e muitos anos. Uma coisa fantástica saber que um remédio tão antigo ainda tem uma função tão importante. Mas eu vejo o tempo inteiro as pessoas parando de tomar porque acham que estão tomando há muito tempo. Aliás, normalmente as pessoas falam assim, olha, eu estou tomando um monte de remédio, eu acho que isso vai fazer mal para o meu estômago. Pois é, tomar um monte de remédio não faz mal para o estômago. É o AS que faz mal para o estômago, que se tomar de forma contínua. E não é todo mundo, olha que importante, hein? Não é todo mundo que toma o AS na dose que se passa para prevenir infarto e AVC que desenvolvem gastrite. Isso é muito importante. Quem toma AS de forma contínua tem que estar monitorando, porque se começar a ter sangramento no cocô, sangramento no xixi, a gente precisa rever esse tratamento. Às vezes um outro medicamento para prevenir infarto e infarto do cérebro, né, que é o AVC, seja melhor do que o AS. Mas fato é que simplesmente parar de tomar porque acha que está tomando muito remédio não deve ser feito. Tudo bem? Pessoal, eu estou tomando muito remédio, vou parar de tomar porque ataca o estômago. Gente, a maioria absoluta dos remédios não ataca o estômago, mas o AS ataca sim, perfeito? É discreto e a gente leva, o médico, né, leva isso em consideração quando ele decide pelo tratamento. Ele não vai sair prescrevendo AS para quem tem um histórico muito potente de gastrite. Eu sei que eu estou me repetindo, mas eu acho crucial falar disso. Tá bom, gente? Vamos ver o que mais que dá para fazer? Olha só. Cuidado com a AS. Se a pessoa está tendo sangramento recorrente, ela precisa rever com o médico dela. Mas tem um tipo de sangramento que é esperado quando a pessoa toma o AS, que é o sangramento gengival. Na hora que vai escovar o dente, começa a sangrar. Esse sangramento é tão pequenininho, tão mínimo, que normalmente a gente não contraindica o uso do AS e dos outros antiagregantes plaquetários só por causa desse sangramentozinho. Mas tem que estar de olho, porque o sangramento gengival pode dar positivo no exame de fezes, perfeito, para sangue, que a pessoa acaba engolindo esse sanguezinho e vai dar positivo lá na hora de fazer cocô. Então tem que estar com isso em mente. Tem muito sangramento gengival? Beleza. O sangue vivo nas fezes, por outro lado, já é mais complicado. A gente precisa ir atrás de o que está causando esse sangramento vivo. Se for uma hemorroida, você trata. Se for outro sangramento intestinal, precisa de colonoscopia. Tem que achar um gastroenterologista para descobrir o que é isso. E aí troca o AS por outro medicamento que seja antiagregante, mas em geral não vai diminuir tanto o sangramento de fazer essa troca, a não ser que o AS tenha causado uma gastrite que foi potente o suficiente para gerar sangramento. Úlceras gástricas também podem acontecer. Então, o AS é muito mais vantagem do que desvantagem de continuar tomando, mas a gente não toma à toa. Se você tem seus 40, 60 anos e só tem hipertensão, você tem que tratar a hipertensão, mas não adianta ficar tomando AS para aumentar o benefício, sabe? De vou ter um risco menor de infarto. Vai ter mesmo um risco menor de infarto, mas vai aumentar muito seu risco de sangramento. Especialmente se você for um hipertenso descontrolado, é uma péssima ideia sair tomando AS, porque a hipertensão é um fator de risco para AVC hemorrágico. Se você juntar isso com AS, você está aumentando muito esse risco. Então, tem que saber usar de uma forma parcimoniosa e não deixar de usar quando está bem indicado. Beleza, gente? Um abraço, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!